Seja muito bem-vindo ao canal Brasil Teológico. Aqui você encontra teologia e vida. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Boa noite, irmãos. Irmãos, antes de falar sobre Gênesis, hoje, versículo 5, versículo 4 do capítulo 35, eu quero dar uma palavrinha às pessoas que estão aqui e às pessoas que estão assistindo em casa ou aqueles que depois vão ouvir essa mensagem ou assistir esse culto. Eu quero dar uma palavrinha a essas pessoas que não são crentes, as pessoas não crentes, as pessoas que não nasceram de novo pela fé em Jesus e que estão aqui hoje. Não sei a condição espiritual de todos aqui neste salão. Pode acontecer de alguém nascer num lar cristão e não ser cristão. Pode acontecer de alguém estar numa igreja cristã e não ser um cristão. Pode acontecer de alguém estar em casa agora assistindo um culto cristão e gosta de assistir o culto cristão e não é um cristão. Enfim, as pessoas que não nasceram de novo. E o que eu quero dizer é o seguinte: há muitos anos atrás, eu estou aqui já há quase 30 anos, e há muitos anos atrás, aqui em nossa igreja, havia uma senhorinha. O nome dela era Ruth. Ela morava numa rua próxima daqui. O nome da rua era Rua Tanque Velho. Muito conhecida essa rua aqui. E a irmã Ruth, como nós chamávamos, era já idosa. E eu a visitei algumas vezes. E numa das vezes que eu a visitei, eu perguntei para ela, como é meu costume, já há vários anos eu tenho esse hábito, eu perguntei para ela como foi que ela se tornou crente, como foi que ela nasceu de novo, como foi que ela encontrou a salvação. E ela me disse o seguinte, ela me contou uma historinha. A historinha que ela contou foi a seguinte: ela disse que um dia ela estava sentada na varanda da casa dela, na mesma casa que eu fui visitar, ela toda a vida morando lá, uma casa antiga. Ela se sentou ali na varandinha da casa dela, muitos anos atrás, e ali pensando na vida, e ela ouviu uma igrejinha longe, cantando um hino. Ela não se lembrava, por causa do tempo, ela não se lembrava que hino era, ou como era a letra do hino, ou sobre o que o hino falava. Mas naquele dia, quando ela escutou lá longe a igrejinha cantando, surgiu dentro dela, segundo as palavras dela, surgiu dentro dela uma chama, um desejo inexplicável de conhecer a Deus. Essa foi a linguagem que ela usou. Ela disse: pastor, naquele dia, escutando aquela igrejinha lá longe, cantando, eu nem sei que igreja que era, nem sei se existe ainda essa igreja, eu fui acometida de um desejo de conhecer mais a Deus. Ela era católica praticante, muito carola. Todo mês, dizia ela, um diácono da igreja católica, eu não sei se é esse o nome que eles dão a essa figura, a esse cargo, naquela época era assim, um diácono da igreja católica ia durante a semana, todo mês, ia num dia da semana, ia de casa em casa, para pegar as ofertas dos católicos, das pessoas da paróquia, para a igreja. E ela, mensalmente, com todo zelo, ela dava ali a sua ofertinha para a paróquia, mensalmente. O senhor Luís era o nome dele. O senhor Luís passava de casa em casa, batendo nas portas para recolher as ofertas dos paroquianos. E ela era zelosa e fiel, ela dava mensalmente ali a sua oferta para a paróquia. E mesmo assim, ela sentia no coração que ela não conhecia Deus profundamente, ela queria conhecer mais a Deus. E isso ficou no coração dela. Alguns dias depois, ela foi à missa. E ela entrou naquele santuário católico. Os irmãos sabem como é uma igreja católica. Geralmente as igrejas católicas são mais escuras, é um ambiente mais
tenebroso, né? E ela entrou lá, sentou lá num banco, e ela ficou ali. O padre começou a falar, e ela se desligou por uns momentos, e ela fez uma oração, sem saber de nada. Ela orou repetidas vezes, dizendo assim: Senhor, livra-me das trevas. Essa era a oração dela, naquele dia, que ela repetia várias vezes em lágrimas. Ela chorava e repetia, dizendo: Senhor, livra-me das trevas. Ela sabia, de alguma forma, ela sabia que havia trevas no seu coração. Todo incrédulo sabe. Todo incrédulo sabe que há trevas em sua vida. O incrédulo sabe disso. Ele tenta fingir que isso não existe, mas a Bíblia diz que existe. Então não há como escapar dessa realidade. E ela sabia disso, e ela encarou essa realidade de frente. E em lágrimas ali, naquele ambiente tenebroso, obscuro, sombrio, ela então dizia repetidas vezes: Senhor, livra-me das trevas. Acabou a missa, ela foi embora. Ela não sabia, mas foi a última vez que ela voltou naquela igreja. Na semana seguinte, ela procurou a igrejinha que cantava alto. E ela achou a igrejinha que cantava alto. E ali então ela ouviu, tinha um pastorzinho jovem ali, um pastor recém-formado, novo ainda, e ele pregou o Evangelho. Ele explicou para todos daquela pequena congregação que Jesus é o Salvador, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, que todos estão perdidos, vivendo em trevas, porque não conhecem Jesus, que é a luz do mundo. E ela foi ouvindo essa mensagem, e aquele pastor apresentou o convite à fé. Ele disse: olha, vocês que não conhecem o Salvador, vocês têm que invocar o seu nome, crer nele como Salvador, recebê-lo em sua vida, confiando nele só, para a salvação da sua alma. E ela ouviu essa mensagem, a mensagem do Evangelho, pela primeira vez na vida. Ela ouviu essa mensagem, e quando ela ouviu essa mensagem, ela creu em Cristo e entregou sua vida a Ele. E foi embora, foi para casa. Naquela semana o seu Luiz passou para recolher as ofertas dos paroquianos, e ela disse assim para o seu Luiz: seu Luiz, eu não vou mais contribuir com isso, eu agora sou uma crente em Jesus. E ela disse assim, a frase que ela disse: Jesus me libertou das trevas. Os anos passaram e ela adoeceu. A irmã Ruth ficou muito doente, um câncer tomou conta dos seus ossos. E ela ficou numa situação, irmãos, deplorável. Eu me lembro que fui visitá-la nessa situação, ela não se levantava mais da cama. E eu comecei a conversar com ela ali acometida dessa terrível doença. E eu me lembro, eu nunca vou esquecer disso. Ela era muito simpática, era uma mulher muito dócil, uma figura muito querida. E eu perguntei assim para ela: irmã Ruth, quando chega a noite e a senhora fica sozinha com os seus pensamentos, e a senhora se lembra dessa sua condição mortal, fatal, incurável, terrível, a senhora sente medo? Ela falou assim para mim, ela respondeu assim para mim, olhou para mim com aqueles olhinhos claros dela, olhou para mim e disse assim: pastor, eu não sei o que é medo. E ela repetiu: Jesus me libertou das trevas. E você? Há trevas no seu coração? Há trevas no seu coração? Responda dentro de você. Diga: sim, pastor, eu tenho trevas em mim, dentro de mim, eu ando na escuridão. Responda.
Se esse é o seu caso, siga o exemplo da irmã Ruth. Implore ao Senhor o seu perdão, a sua salvação, a sua graça. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso pode acontecer com você hoje. Agora. Isso pode acontecer com você. Você pode ser perdoado e salvo agora. Diga ao Senhor como a irmã Ruth disse: Senhor, eu creio em Jesus. Ele é o meu Salvador agora. Livra-me das trevas. Ele ouvirá. E brilhará em você. E olhará para o abismo escuro do seu coração e dirá: haja luz. E Ele mesmo brilhará na escuridão do seu coração. Faça isso hoje. Essa é a mensagem, esse é o breve recado que eu quero deixar a todos aqui que não nasceram de novo.